Olá novamente, começamos agora mais um episódio do nosso podcast Família Inteira e hoje com um tema de máxima importância e razão de muitos conflitos no contexto do lar, mordomia e finanças. Temos conosco hoje o Fernando, que tem estado ao longo de todos os episódios aqui, e também o Vladimir, que no último domingo esteve ensinando na fonte esse tema que hoje nós teremos a oportunidade de aprofundar mais aqui hoje. Vladimir, bem-vindo ao podcast. Vladimir, que tem servido na fonte já há quantos anos? 20. 20. Como pastor, né? Sim, sim. Como voluntário desde 1989. Basicamente, quase desde o começo da igreja, tem estado envolvido com essa comunidade e atualmente ocupa a posição de pastor de supervisão ministerial, alguém que tem sido usado por Deus na nossa comunidade ao longo de tanto tempo. Vladimir, na sua mensagem, você abordou o tema da mordomia, das finanças e, embora num contexto evangélico, a palavra mordomia possa até sugerir algo que as pessoas estão relativamente acostumadas, acho que é importante já no começo trazer uma breve definição. O que nós estamos endereçando quando falamos desse termo associado a finanças? No português coloquial, aí, quando você diz que alguém está na maior mordomia, a pessoa está sendo servida, não precisa fazer nada para ganhar o que está desfrutando e assim por diante. Esse é, inclusive, uma das definições do dicionário, né? Mas a mordomia, em termos bíblicos, é a próxima definição que a gente vê no dicionário, que é o ofício do mordomo. Mordomo é um administrador que cuida de riquezas e bens que não são seus, são de um senhor, né? São de algum proprietário. Então, a mordomia cristã tem, né, no seu bojo esse conceito teológico, né? Nós somos mordomos, nós administramos, nós cuidamos daquilo que Deus colocou sob nossos cuidados. E ao fazermos isso, nós precisamos fazer não de acordo com as nossas próprias vontades, mas de acordo com aquilo que o dono de tudo nos revela que é a sua vontade, de como seus recursos devem ser geridos enquanto estão sob nosso cuidado, né? Interessante, na sua fala, um dos elementos que você ressaltou foi o Deus dá, algo que Deus nos dá. Exato. Dentre as diferentes ilusões que você ressaltou na mensagem, uma delas é aquela ilusão de uma autossuficiência. Sim. De maneira bem objetiva, como que uma pessoa pode perceber que, por mais que ela ache que está tudo bem, ela tem manifestado uma atitude de autossuficiência no seu relacionamento com Deus? Eu penso que a grande evidência de que a ilusão da autossuficiência está estabelecida na vida de alguém é ingratidão. Uma pessoa não agradece a Deus. Ela realmente pensa que suas conquistas são suas, os méritos são seus, a capacidade profissional é própria, a força para empreender, para trabalhar, para ganhar é sua. Então esse estilo de vida, infelizmente, tem se tornado muito comum. E o grande sintoma é a ingratidão. A pessoa raramente agradece a Deus por alguma coisa e quando o faz mecanicamente, para cumprir uma tabela, algum contexto que ela está, né? Uhum. Mas vidas que são orientadas a um estilo de gratidão contínua, constante, em reconhecimento que tudo que tem, que tudo que conseguem fazer, isto vem de Deus como bênçãos, essas pessoas não estão iludidas com a autossuficiência. Então, você mencionou o aspecto do sintoma, né? Por outro lado, existe um aspecto que, como não é percebido, não dá para classificar como um sintoma, mas eu estou me lembrando de um caso de alguém que vivia bem nessas condições, né? Entretanto, em dado momento, essa pessoa foi acometida por um nível de preocupação e de ansiedade fora dos padrões. Essa pessoa já tinha sido evangelizada, já tinha rejeitado o evangelho, já levava a sua vida, em termos humanos, eu poderia dizer, de sucesso, mas uma vida totalmente independente. Até que, de repente, começa a viver a sensação, os sentimentos, desconfiança, incapacidade, e aí ela se apercebe que aquilo que era motivo de confiança não era confiável. E aí a pessoa entra, digamos assim, num certo colapso, né? Não foi alguma coisa tão trágica, mas foi, de fato, chegar à conclusão de que ela mesma não era a garantia nem da sua saúde mental. Uhum. E aí, posteriormente, essa pessoa vem se render a Cristo e tal, mas
teve que passar por um processo que eu acho que todo autossuficiente acaba vivendo. Lá no fundo, sabe da sua incapacidade de garantir aquilo que deve ser garantido. Não dá. Uhum. Interessante que esse elemento da autossuficiência, ele não tem gênero, né? Tanto homens como mulheres, de alguma maneira, podem se ver marcados pelo desafio de lidar com uma perspectiva de gratidão e contentamento com o Senhor. Mas eu tenho a desconfiança, não sei, Fernando, talvez pela sua experiência pastoral mais longínqua, que homens têm uma inclinação mais, talvez uma tentação mais intensa a perceberem-se, fecharem-se em torno de si mesmo e da condição de não pedir ajuda, não reconhecer suas limitações. Isso é algo que você identifica, percebe talvez alguma nuance cultural, algum traço que seja distintivo nesse aspecto? Eu acho que todos nós temos a nosso dispor, como nunca tivemos, um nível de conhecimento que revela o quanto nós somos vulneráveis. Recentemente ouvimos a triste história, que não é tão rara, de alguém que estava andando na calçada e foi atropelado por uma moto. E pôde se deparar com a realidade de quanto a gente está correndo risco no mundo. Por outro lado, se a gente lê um pouquinho sobre saúde, te descobre que uma célula alterada que não é identificada e nem destruída pelo sistema imunológico pode virar um tumor, um câncer que leva. Ou seja, o conhecimento, e a gente vive numa era de conhecimento, mostra o quanto a nossa vida é frágil. Então, eu diria que não é nem propriamente por ignorância que as pessoas desenvolvem um senso de autoconfiança. Eu acho que isso tem a ver muito mais com o aspecto cultural. Uhum. E no caso da nossa sociedade, ainda trazemos bem forte a ideia de que o homem é forte, o homem não chora, né? Então, o homem, ele tem socialmente na cultura brasileira que mostrar-se o que ele não é. Então, esse sofre mais a pressão de parecer forte, de transmitir que é forte, que não é vulnerável. Então eu acho que faz sentido pensar que homens são mais assim. Mas não por causa de conhecimento. Eu diria por causa de um traço cultural. Eu preciso parecer mais forte do que efetivamente eu sou. E as pessoas têm a ilusão de que conseguem transmitir isso. Interessante que ilusão, esse termo que o Fernando usou, é a palavra-chave aqui da nossa conversa, que você utilizou bastante no sermão, Vlad. E quando nós olhamos para o texto de Gênesis, nós vemos um homem criado numa condição que Deus diz que não é boa. Ele cria, então, a mulher, eles têm aquela missão colocada diante deles. Nós já tivemos a oportunidade de explorar isso nesse podcast, também na série de mensagens. E parece que há um elemento na Escritura em que essa autossuficiência é vencida também nesse relacionamento em que cada um, marido e mulher, não se fecham em si mesmos, mas dependem um do outro e juntos cooperam para dependerem do Senhor. Então, eu gostaria de ouvi-los um pouco sobre isso, de repente começando com o Vlad, como que no casamento, marido e mulher podem cooperar para romper com essa dinâmica de autossuficiência e para cooperar que cada um dos cônjuges tenha essa expressão de dependência e mordomia diante de Deus. Uhum. Olha, eu penso que conforme eu abordei na mensagem de ontem, há pecados que fomentam essa autossuficiência, né? O pecado da arrogância, do orgulho, da altivez. E esses pecados, eles são inerentes ao ser humano caído, né? E eles são como uma doença crônica, né? Como uma hipertensão que você tem, que você precisa tomar um remedinho para controlar, né? Quanto mais longe do Senhor, mais o pecado do orgulho aflora, né? Então, eu diria que, como qualquer virtude da vida cristã, quanto mais nós levamos Deus a sério, a comunhão com Deus a sério, quanto mais nós, individualmente, no casal, nos aproximamos do Senhor com desejo sincero de coração de agradar o Senhor em todas as coisas, essas armadilhas elas vão sendo suprimidas pela nossa própria condição de maturidade cristã, que é ganha na medida que a gente está próximo do Senhor. Quanto mais próximo do Senhor, menos autossuficiente você é. Quanto mais distante do Senhor, mais o pecado do orgulho está aflorando e mais autossuficiente você se sente. Não é. Você se sente.
né? Ilusoriamente você se sente. Então, a andar com o Senhor, levar o Senhor a sério, desenvolver comunhão constante, contínua com o Senhor, individualmente, isso vai favorecer uma série de dinâmicas dentro do lar, inclusive essa da autossuficiência, né? E se libertar dessa ilusão. Olhando da mesma maneira que o Vlad está olhando, eu só lembraria do que Isaías vivencia. No capítulo 5 de Isaías, ele tem a oportunidade de várias ocasiões se manifestar sobre o pecado de outras pessoas com a colocação: ai de vós, ai de vós, ai de vós. Ai de vós que fazeis isso. Até que no capítulo 6 ele tem uma oportunidade, uma visão tremenda de Deus se manifestando para ele, e quando ele olha para Deus, ele diz: ai de mim. Não tem conversa. Quanto mais a gente se aproxima e anda com Deus e olha para a sua palavra, a gente tem a oportunidade de se conhecer. E olhando para Deus e para a sua palavra, nós não vamos ter chance de nos conhecermos e acharmos que a gente é muito bacana, muito legal. Ao contrário, a gente vai conhecer a nossa fragilidade, a nossa limitação, o nosso pecado, a nossa culpa, etc. Então, a aproximação do Senhor e da sua palavra vão trazer uma revelação de nós mesmos que isso é um verdadeiro antídoto contra o orgulho, a arrogância, a autossuficiência. E também eu vou conhecendo quem é Deus e vou perceber que eu, na minha fragilidade, sou eu que vou ter que prestar contas diante desse Deus. Então, mais um motivo para eu me sentir aqui embaixo. Agora, como é que eu, como marido, ou uma mulher como esposa, vai contribuir, ou vou contribuir, para que o outro cresça nisso? Ora, se eu reflito em casa esse conhecimento, esse andar com Deus, que me leva a uma visão de incapacidade, limitação, fraqueza, finitude, eu creio que, primeiro, eu estou desmontando no meu lar, no meu relacionamento, a ideia de que nós necessitamos fazer parecer o que nós não somos. Nós podemos ser quem nós somos, na nossa fraqueza, na nossa limitação, que tem um Deus de graça que trabalha conosco nessas condições. Amém. E nos capacita e nos transforma, né? Na medida em que a gente leva ele a sério e anda com ele, né? Enquanto vocês falavam, eu acredito que esse seja uma das ilustrações, uma das passagens mais icônicas na Escritura em termos de autossuficiência. Eu me lembrava da figura de Nabucodonosor, olhando para a glória do seu reino e considerando-se como dono de todas aquelas coisas, o realizador de todas aquelas coisas. E a condenação de Deus ali é muito clara, né? Ele é derramado numa condição de loucura, de comer grama, de viver como um bicho. E quando eu olho para aquela figura, me parece que o limiar entre alguém que se vê próspero e alguém que se encontra louco é a soberania de Deus. A palavra que o Fernando usou aqui de fragilidade, né? Acho que não tem ser humano que diante de Deus não seja frágil, né? Acho que quando o Vladimir usou essa ilustração de Nabucodonosor, achei muito bem colocado. Eu nunca tinha olhado para aquele fato, para aquele evento descrito com uma lição sobre o ponto finanças de uma forma geral. Eu não lembro especificamente em que ponto que você destacou aquilo ali, mas a ideia é ele tomou posse de uma ilusão e de repente se depara com a realidade de que ele não é aquilo. Eu usei a história do Nabucodonosor no contexto da ilusão da propriedade, né? Como monarca, né? Como soberano daquele império, ele era o dono de tudo aquilo ali, né? E ele foi justamente disciplinado por Deus, reprovado por Deus no meio da sua altivez, da sua arrogância. Olha quanta coisa eu construí para minha casa real, para a honra e glória da minha majestade. É aí que Deus estala o dedo e faz ele comer capim. Eu usei a analogia, é melhor a gente abandonar essa mesma ilusão, mas que Deus nos faça comer capim. É curioso que comer capim para Nabucodonosor foi também o processo dele ganhar a perspectiva adequada sobre quem ele é e quem Deus é, para de fato encontrar-se numa condição mais adequada diante de Deus.
Isso acaba esbarrando em outro elemento que o Vladimir explorou na mensagem, que é o conceito de satisfação. Um dos elementos em que, no geral, a sociedade vê o dinheiro e vê o propósito pelo qual se deve ter mais dinheiro é encontrar uma satisfação maior, mas que o Vladimir chamou de ilusão, porque essa satisfação nunca vem. Parece que esse ventre quer sempre mais, essa barriga quer sempre mais. Como que um casal pode identificar que a maneira como a família está lidando com recurso, com prosperidade, com carreira, visa simplesmente aumentar uma experiência de prazer e satisfação que nunca é cumprida a rigor? A gente vive numa sociedade consumista, hedonista, e esse status social esse status quo social acaba influenciando as famílias da igreja, que igualmente se tornam consumistas e hedonistas e acham que está tudo bem, né? E que Deus vai me abençoar, né? Que, no meu consumismo. Exatamente. Que a prosperidade e o gozo com as coisas que o dinheiro pode comprar são bênçãos de Deus, quando na verdade isso é uma expressão de idolatria. Quando eu substituo Deus pelo dinheiro como fonte da minha principal satisfação na vida e alegria na vida, como o Senhor Jesus ensinou, nós estamos idolatrando a Mamon. E eu enfatizei que na mensagem que a gente não pode negar que o dinheiro traz seus prazeres. Há prazeres reais que o dinheiro viabiliza. Só que esses prazeres, eles são ilusórios, porque estão substituindo o nosso Deus como aquele que nos dá satisfação. Isso é muito perigoso, é muito sério, isso é idolatria. Então não está tudo bem eu ter o dinheiro como a fonte principal da minha satisfação, porque eu estou odiando a Deus ao fazer isso. Eu estou desprezando a Deus ao fazer isso. Isso é muito sério. E as pessoas tendem a se acomodar nessa situação de serem consumistas, de serem hedonistas, e nas conversas sociais ainda agradecem a Deus por todo o conforto e gozo que elas têm com as coisas que estão a levando para a idolatria, para desprezar o Senhor e comunicar ódio para o Senhor. É muito sério. Essa ilusão é muito perniciosa e as pessoas tendem a achar que está tudo bem. Na verdade não está, não é sinal de bênção, é sinal de idolatria. Eu mencionei na mensagem, às vezes a gente fica indignado com aquele povo do Antigo Testamento que ia atrás de Baal, né? Que Salomão, que foi atrás de Moloque, né? aquele deus horrível que exigia sacrifício de crianças. Pois é, nos dias de hoje, o Deus que substitui o nosso Senhor é Mamon, são as riquezas. As pessoas vivem em função do dinheiro. Isso é culto, né? E muitos estão, como Moloque, sacrificando seus filhos por causa de Mamon. Então os paralelos são extremamente visíveis e igualmente danosos. A idolatria a Mamon, eu diria que é um dos grandes males da igreja dos dias de hoje. Eu me lembro de uma ocasião que nós estávamos numa reunião de missões, um grupo interessado em missões na igreja, e nós tínhamos um missionário do sertão do Nordeste, um indivíduo que ele andava com aquele chapéu de couro típico. E após a reunião, os donos da casa, os anfitriões, eles ofereceram um belo de um lanche. Entre os lanches tinha um merengue maravilhoso, sedutor em cima da mesa. Para nós três que temos que lidar com peso constantemente, aquilo ali ia ser um poder gravitacional significativo. E naquela ocasião, o dono da casa ofereceu para ele: escuta, você quer um pedaço disso? Ele olhou assim, achou aquilo muito esquisito. Muito esquisito. Ele falou: acho que eu não quero, não. Aí explicamos para ele: isso aqui é um negócio muito bom, tem suspiro, tem morango, etc. e tal. Ele falou: você tem uma rapadura? Veja, as pessoas estão se alegrando com coisas que Deus tem dado. Como o Vladimir falou, o dinheiro traz alguma alegria e felicidade. Mas isso da nossa perspectiva, é uma alegria de rapadura. Tem coisa muito melhor, eu diria que não é coisa, é o próprio Senhor. O relacionamento e andar com Ele te leva a um nível de experiência, de alegria muito superior. Mas tem gente que eu quero rapadura. Eu quero trocar o carro. Tem um banquete para se servir e se deliciar, mas vai lá no quintal comer ração de cachorro, né? Sim. Que é a alegria que o dinheiro traz, né?
O C.S. Lewis tem aquela frase bem famosa dele, né, em que ele menciona que o nosso problema não é o fato de que nós desejamos o prazer, mas sim o fato de que nós desejamos prazer de menos. O nosso estômago é pequeno. Se eu não me engano, é no Peso de Glória que ele fala sobre isso. Ele diz que a nossa condição é como de uma criança numa favela brincando de fazer bolinhos de lama quando não percebem que Deus preparou um grande banquete delicioso que vai trazer efetivamente a satisfação que aquela brincadeira que ela está propondo não pode trazer, né? Então, o grande desafio para as famílias em geral é identificarem no Senhor, nas bênçãos do Senhor, os motivos de alegria e de satisfação que são tão mais gloriosos do que o dinheiro pode oferecer, e aprenderem a desfrutar disso, desenvolverem esse gosto por desfrutarem do Senhor e das alegrias que o Senhor nos proporciona, e os motivos são muito diversificados. Nós precisamos aprender a identificar esses motivos e obter gozo neles. Isso é uma lição que nós precisamos aprender e nos policiar a buscar conhecer continuamente. Que coisas que eu tenho para me alegrar no Senhor aqui e agora? Como Paulo, que eu mencionei ontem na pregação, desafiou aquela igreja dos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Era uma igreja pobre, uma igreja atacada por falsos mestres, né? Uma igreja perseguida, que nas circunstâncias não tinha muitas coisas para se alegrarem, mas Paulo está dizendo: vocês têm um motivo de alegria que vocês não vão encontrar nas circunstâncias, que é no Senhor. Alegrem-se nisso. Vocês têm motivos gigantescos para se alegrarem no Senhor. Discipline-se em conhecê-los e encontrá-los e obter esse gozo que vem do céu. Interessante que algumas coisas são tão presentes na vida humana que parece que Deus deixou um livro específico na Escritura para falar sobre isso, né? E esse é um assunto que nós vemos, por exemplo, no livro de Eclesiastes, né? Alguém já tentou encontrar satisfação em tudo que é possível nessa vida e já registrou isso como uma experiência falida, né? E é interessante que a proposta de Eclesiastes é justamente o fato de que essa alegria genuína, bebe seu vinho, aproveite o seu trabalho, vive a sua vida, mas se você fizer isso, se esquecendo do Senhor, você está entrando num buraco que você não vai sair com facilidade. Está comendo rapadura. Está comendo rapadura. É isso aí. E Vlad, no começo aqui do podcast você usou a expressão gratidão. Algumas vezes a gente usou a expressão gratidão em relação ao que Deus está fazendo. E uma outra palavra importante é contentamento. Como que essas duas palavras elas acontecem dentro desse assunto de mordomia? Como que um casal pode efetivamente caminhar na direção de cultivar um coração contente, não somente grato, mas contente com aquilo que tem recebido das mãos de Deus? Eu acho que as virtudes estão interligadas, né? Mas quando nós somos desafiados por Paulo ali, né, em Timóteo, né, para aprendermos a viver contente, né, tendo sustento e com que nos vestir, ou seja, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Tem uma música que fala isso, né? Uhum. Aquilo que eu não tenho, assim, se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Eu preciso desfrutar do que eu tenho, do que Ele tem me dado. Eu tenho sustento, eu estou vestido, eu não preciso de mais nada para me contentar com o que Deus tem me dado. Nesse sentido, o descontentamento é pecaminoso. Porque nós estamos dizendo que, Senhor, o que o Senhor está me dando não é suficiente, eu preciso de mais. O texto bíblico é muito claro. Está vestido, tem sustento, você não precisa de mais nada para estar contente. Se o Senhor é teu pastor, como o Salmo nos ensina, aquilo que eu não tenho, eu não preciso, né? Como a música nos ensina também, né? E esse contentamento nos mobiliza a sermos gratos, inclusive tendo pouco. Porque o que eu tenho é a expressão da bondade, da generosidade de Deus para a minha vida. E eu preciso aprender a agradecer por isso também. Não importa que meu vizinho tenha um pouco mais, né, ou outro vizinho tenha um pouco menos. Aquilo que eu tenho pode ser pouco, mas é suficiente para eu viver satisfeito. E satisfeito, eu tenho que ser movido à gratidão, a agradecer por aquilo que o Senhor tem me dado, que me é suficiente, mesmo sendo pouco. Nós não precisamos de luxo para ser feliz. Esse é o engano do mamon.
tem sustento, está vestido, você não precisa de mais nada para ser contente. O crente não precisa de luxo para ser contente. Nós precisamos do básico. Estando contentes, nós precisamos desenvolver a virtude da gratidão daquilo que Deus tem nos dado. E o nível socioeconômico da nossa igreja, nós temos muito mais do que sustento e roupas, né? Convenhamos. Então Deus tem sido extremamente generoso com o povo da nossa igreja, né? Com as nossas famílias propriamente ditas, né? Uma reflexão importante a partir dessa fala do Vladimir: algumas pessoas que estão nos ouvindo talvez lidem com um problema um pouco diferente desse, que é a dificuldade de querer sempre mais e precisar se contentar, que seria talvez a distorção do contentamento, a acomodação, que também é uma violação da mordomia. Quando nós olhamos, por exemplo, a parábola dos talentos e das minas, aquele que simplesmente permaneceu naquela condição e não fez nada, ele é repreendido pelo Senhor Jesus. Onde está o limiar disso? Qual é o espaço para investir em carreira, procurar fazer o melhor uso dos seus talentos, dos seus dons, para progredir com as finanças familiares, prosperar, trazer sucesso? Onde entra a santa ambição de conquistar boas coisas e não ser uma pessoa acomodada, e onde entra a dimensão de me encontrar contente com aquilo que eu já recebi? Qual a legitimidade em cada uma dessas coisas? Como que alguém pode discernir isso? Veja, como eu mencionei na mensagem ontem, de Deus nós recebemos potenciais, né? Potenciais intelectuais, potenciais profissionais, potenciais físicos e assim por diante, que são desenvolvidos ao longo da vida nas circunstâncias em que nós estamos imersos, né? Nós não podemos abandonar a convicção de que o nosso papel nesse mundo não é ser um excelente profissional, é honrar a Deus na minha profissão, na minha carreira. A excelência profissional que eu devo buscar não é para me trazer mais satisfação e mais aprazimento, é para honrar o meu Deus, que me deu essas habilidades que eu preciso usar para a honra e glória dele. E eu estou ali não para ganhar dinheiro, não para fechar contrato. Eu estou ali para ser uma testemunha dele. Às vezes eu sou uma boa testemunha quando eu fecho um contrato. Às vezes eu sou uma boa testemunha justamente quando eu não fecho o contrato. Porque eu não vou comprometer a minha ética para fechar aquele contrato. Eu não estou ali para fechar contrato. Estou ali para honrar meu Deus. Então, a excelência deve visar a honra a Deus e não a satisfação própria. E nós não podemos perder de vista que onde quer que nós estejamos atuando profissionalmente, nós não estamos ali com a mesma motivação do pagão que está sentado do meu lado. Eu estou ali representando o meu Deus. Eu estou ali para ser sal e luz. Eu estou ali para que as pessoas, através da minha vida, enxerguem o Senhor Jesus vivendo em mim. Esse é o propósito de eu estar ali. Uhum. E nessa empreitada de cumprir com o meu propósito, a excelência faz parte de honrar a Deus, com os potenciais que ele me deu, com as habilidades que ele me deu. Ele abomina a preguiça, tanto quanto ele abomina a avareza. Então, o crente não pode ser acomodado no seu trabalho. Ele deve se desenvolver na medida que seu desenvolvimento glorifica a Deus. Não para trazer maior satisfação nos luxos que um salário maior com um contrato maior pode trazer para ele. Então é questão de perspectiva. O que eu estou fazendo nesse mundo? Uhum. E muito crente está nesse mundo para fechar contrato. E não para honrar Deus. Você está com a realidade absolutamente corrompida, né, na sua vida. Então essa é a grande diferença que eu acho que tem que permear aqueles que querem levar Deus a sério. Nunca perca de vista que onde quer que você esteja, você está ali para honrar Deus, não para juntar para o seu próprio deleite. Pensando na passagem do Senhor Jesus Cristo falando sobre idolatria e posteriormente sobre ansiedade, ele fala que os gentios estão buscando essas coisas, o comer, o beber, o vestir. Ou seja, isso é um antídoto. Levar a vida pensando em ser abastecido é a perspectiva errada. E qual é o oposto disso? Aliás, perspectiva errada e é sintoma de idolatria. O correto o que é? Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
as demais coisas serão acrescentadas. Então, na medida em que eu sou temente a Deus, Deus vai ter o cuidado de fazer comigo o que fez com José do Egito, se ele quer me levar naquela posição. Ou fazer o que fez com Daniel, o colocando naquela posição. Eu preciso saber daquilo que Deus tem para mim, como é que eu vivo nesse mundo para agradar esse Deus, cumprir com o propósito dele. E as outras coisas, lógico, estudar, se preparar, fazer com qualidade. Há uma série de orientações nas Escrituras sobre a maneira como se desempenha a vida profissional. E na medida que eu estou levando isso em conta, estou aplicando, isso tem uma grande chance em vários ambientes de ter o reconhecimento, aprovação e promoção. Como também tem o inverso. Por conta dos seus princípios, dos seus valores, alguém pode falar assim, não é você que eu quero, tira você fora. Mas a sua relação do porquê você está fazendo, que é Deus que te convocou, essa tem que permanecer sempre. Com promoção ou com ser queimado. Exatamente. Então a ética cristã jamais pode ser flexibilizada para maximizar o ganho que vai proporcionar o deleite. A ética cristã é inegociável. E muitas vezes no ambiente de trabalho, isso implica em perseguição, isso implica em demissão. Mas a gente precisa lembrar que a gente não está ali pelo sucesso profissional, mas para promover a honra e a glória do Senhor, né? Isso faz toda a diferença. Que ainda um outro elemento, enquanto vocês falavam, eu lembrei do texto de Provérbios 29:2, quando o justo governa, o povo se alegra, quando o ímpio domina, o povo geme. Acho que um elemento interessante para a gente pensar também é que quando um justo, um crente em Jesus, alguém que tem caminhado com o Senhor, ocupa posições chaves na sociedade, isso também é uma plataforma de sal, isso é uma plataforma de testemunho, isso é uma plataforma de influência. Então, penso que isso é uma boa direção também para se pensar, né? Lembro da visão de futuro da nossa própria igreja, que se encontra no nosso site, para quem quiser conhecer, mas que apresenta justamente o desejo de evangelizar e alcançar pessoas em posição de influência, justamente pela plataforma de evangelização, de sal que essas pessoas podem desenvolver. Acho que o crente em Jesus ele pode ter duas escolhas, né? Ele pode ficar numa condição de ser governado por um ímpio, ou ele pode assumir posições chaves e ter a oportunidade de gerar influência naquele contexto. Isso é um caminho possível também de pensar aqui? O que valida ou invalida o intento é a perspectiva do que a pessoa quer obter com aquilo ali, né? Se ela está ali honrando a Deus e desvendando ou desbravando uma oportunidade que Deus abriu para ser glorificado, tudo bem, né? Agora, se ela está ali para se promover, para aparecer, para ganhar proeminência, né, maximizar seus lucros e assim por diante, isso é reprovável, né? O Senhor Jesus, estou me lembrando aqui, que ele também nos disse que quando a gente é perseguido por causa dele, nisso em si há um motivo de alegria. Quando as pessoas estão vendo que eu sou crente, eu estou obedecendo ao Senhor, e isso está me levando a ser perseguido no ambiente de trabalho, isso é motivo de alegria, porque é justamente para isso que eu fui colocado ali, né, para honrar o Senhor e não para minha proeminência ou para maximizar o meu gozo com as coisas que mamão pode me comprar, né? Acho que uma boa ilustração que pode ser vista bem no texto que você usou de Provérbios 29, que o justo, quando reina, ele traz alegria, né? Eu estava lembrando o justo trata bem seus animais. Provérbios diz isso. Um pouco mais adiante, no versículo 7 de Provérbios 29, ele diz que o justo está preocupado com o pobre, está interessado na causa do pobre. Ou seja, alguém que é justo, inclusive com sua equipe de trabalho, ele vai lidar com essas pessoas de uma maneira diferente. Ele trata diferente do que um qualquer trata o seu cachorro. Ele trata diferente porque as pessoas não são simplesmente meios de alcançar o propósito que ele tem, são pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. E, naturalmente, a atenção, a dedicação, o cuidado com essas pessoas vai refletir a sua justiça. Só vão ganhar. Infelizmente, a gente vê a triste realidade que muitos crentes estão em posição de liderança, mas estão agindo como pagão.
Uhum. Estão oprimindo o pobre, né? Estão elastificando a sua ética para maximizar seu ganho. Eles estão fazendo justamente o contrário do que Deus esperava que ele fizesse ali, que era honrar a Deus. Eles estão envergonhando a Deus onde eles estão, né? Então esse é um ponto de atenção também. Não é porque você é crente que você pode ocupar qualquer posição de liderança ou de influência. Porque se você estiver ali desonrando a Deus, seria melhor que você não tivesse. A gente teve a oportunidade de explorar um pouco aqui das questões de contentamento, também de gratidão. No começo falamos um pouquinho sobre autossuficiência, e uma outra palavra que aparece de alguma maneira relacionada a isso é uma expressão de autonomia em relação a Deus, em primeiro lugar, por parte do casal, mas eventualmente uma expressão de autonomia que nasce nessa relação em relação ao outro. O que eu estou querendo dizer aqui? Um cônjuge assume a postura de ele faz o que ele quer com o dinheiro, ele não presta contas para ninguém, é o cartão de crédito que não conhece, são as compras que ninguém sabe de onde veio, e uma série de construções que apresentam como se fosse um grito de independência dentro de um relacionamento que é marcado por interdependência. Então, na experiência pastoral de vocês, como esse tipo de coisa tem sido identificada? Como que os casais podem agir para, em primeiro lugar, identificarem se isso é algo que tem sido apresentado no casamento deles? É extremamente pernicioso esse tipo de pensamento, né? O dinheiro é meu, eu faço dele o que eu bem entendo. Isso sendo dito para Deus, isso sendo dito para o cônjuge, né? Tá tudo errado, né? Um casal tem que ser cúmplice em tudo aquilo que a família faz, né? Em toda a utilização dos recursos que Deus está dando para aquele lar, né? O marido é líder, a mulher é auxiliadora, né? Eles estão numa empreitada de serem bons mordomos do que Deus está colocando. Nesse contexto, não tem papel para individualidades mantendo segredos daquilo que fazem. Eu tenho visto, né? Mulheres têm conta bancária separada do marido porque não quer prestar conta dos gastos que tem ali, e vice-versa, né? Então ficam duas pessoas vivendo debaixo do mesmo lar, mas cada uma com a sua autonomia financeira. Isso está absolutamente errado, né? Acho que isso é contrário ao propósito do casamento, né? Eu entendo que é uma situação que precisa ser corrigida, né? A transparência tem que ser marcante na família, e a obediência aos princípios e mandamentos de Deus tem que ser compartilhadas pelo casal. Ninguém tem liberdade de autonomia, nem em relação a Deus, nem em relação ao outro, né? Tem que prestar contas um para o outro, prestar contas para Deus. E ambos têm que ter a consciência de que o que está nas suas mãos é dado por Deus e tem que ser gerido de acordo com as orientações que Deus dá na tua palavra. E o afastamento da palavra é que provoca esse tipo de situação de pessoas dentro do mesmo lar, debaixo do mesmo teto, né, sendo estranhas uma para a outra nas finanças. Isso é distorção, isso é absurdo, né? Acho que esse é um aspecto importante. Acho extremamente perigoso num casamento se ter a postura de ocultar ou esconder do outro o que está sendo feito. Isso para mim é um sintoma. Para mim, quase que o inverso disso também é um problema. É quando eu quero controlar todas as coisas. Eu, particularmente, eu não quero controlar todas as finanças. Sendo bem sincero com vocês, eu prefiro que o outro controle. Eu não gosto disso. Eu quero me envolver com as questões maiores. Então, vai fazer um investimento nisso aqui, vai envolver um gasto, mas eu não estou preocupado aqui com detalhes do cotidiano. Eu não gosto disso. Então, eu diria que a gente tem que ter o cuidado também de definir o que é que eu quero estar envolvido e também participando do controle dele, mas ao mesmo tempo dando autonomia para uma série de coisas que, dependendo das finanças do casal, as pessoas têm liberdade de fazer isso ou aquilo. Então, eu acho que o ponto central vai variar no casamento, dependendo das duas pessoas, mas eu acho que o perigo de querer esconder do outro o que faz é tão perigoso quanto o querer controlar o outro com o dinheiro.
Tem que ter um ambiente de confiança, um ambiente de delegação também de responsabilidade para aquilo que você, em uma série de circunstâncias do cotidiano, vai se envolver, né? Lógico, se naquilo que se tem de autonomia, isso vai ser um problema para o casal. Eu me lembro de aconselhar um casal em que ele era indisciplinado com o uso dos recursos. E a esposa era capaz de controlar de uma maneira eficaz. Então, por um bom tempo, ela é quem acertava no controle das finanças, ela era capaz de fazer isso, mas ao mesmo tempo tinha uma válvula de escape pequena em que naquele campo, dentro dos limites estabelecidos, ele podia fazer seus gastos. Então, também o objetivo dela não era controlá-lo, era controlar, debaixo da liderança dele, a gestão financeira da casa. Isso é sábio, né? Que a pessoa mais capaz esteja à frente dos controles, né? E talvez a pessoa que tenha mais afinidade com isso, habilidade com isso, né? Obviamente sem comprometer os papéis dentro do lar, mas o marido pode delegar para a esposa isso, não tem problema, né? Agora, a situação de engano, de omissão, de ocultação, isso aí é lamentável, né? Isso não deve ser tolerado no casamento, né? Certamente nós temos pessoas em diferentes momentos de vida acompanhando esse podcast. Bom, provavelmente temos um grupo aqui de noivos, recém-casados, que ainda estão aprendendo, inclusive, os seus hábitos de consumo, coisas desse tipo. Por outro lado, nós provavelmente temos famílias também que passam por desorganização financeira. E desorganização financeira pode ser tanto ter muito dinheiro e usar mal, como ter pouco dinheiro e as dificuldades em torno disso. E é possível também que tenhamos pessoas aqui que estão muito bem resolvidas na sua organização financeira. Que conselhos bem práticos, bem objetivos, vocês podem dar para que alguém organize as suas finanças de modo coerente com a Escritura e produtivo com a dinâmica familiar, respeitando, por exemplo, esses elementos de clareza, de frutificação, de serviço ao reino, de controle financeiro? Como que essas pessoas efetivamente podem fazer isso? Que recursos podem usar? Que direções elas podem seguir? Voltando à essência do princípio, né? Nós somos mordomos que temos em nossas mãos recursos que Deus colocou sob nossos cuidados e devem ser geridos de acordo com as instruções de Deus. Então, a primeira coisa que um casal deve providenciar é a sua instrução na palavra de Deus a respeito de gestão financeira. O que é que Deus manda que eu faça com o dinheiro dele que está sob meus cuidados? Na pregação eu apresentei 3 mandamentos. O mandamento de não ser insensato, o mandamento de ser sábio e o mandamento de ser um mordomo supridor, né? Isso foi, obviamente, uma representação de tudo aquilo que a palavra fala sobre finanças, né? Uma pregação não dá para abordar tudo que a palavra fala sobre finanças, eu concentrei nesses 3 mandamentos, né? Mas é um bom ponto de partida. Então não seja tolo na gestão dos recursos de Deus, não seja insensato, não desperdice, não se endivide, não ostente. Seja sábio nos recursos que Deus está te dando, planeje-se, adapte-se, aprenda a viver contente com pouco, tenha uma vida simples, não saia ostentando as coisas, né? Poupe, a poupança de hoje vai ser útil lá no futuro, né? E como alguém que está gerindo recursos que Deus dá, Deus define destinos para esse recurso e nós precisamos ficar atentos para isso. O primeiro destino que Deus define para o recurso que Ele coloca nas nossas mãos é o sustento da sua obra. A gente não pode se apropriar disso. É roubo, é apropriação indébita. É a mensagem de Malaquias: roubará o homem a Deus? Né? Vocês me roubam nos dízimos das ofertas. Porque eu dou para vocês para um destino específico e vocês se apropriam disso. Né? As pessoas têm que aprender que Deus coloca nas suas mãos recursos que devem ser usados para suprir a família, suprir o cônjuge, suprir os filhos. As pessoas têm que desenvolver uma atenção à necessidade alheia.
Deus pode estar me dando mais para eu socorrer um irmão que está com necessidade. Né? A gente tem que estar atento à necessidade do pobre. Então Deus pode estar me dando a mais para eu socorrer o pobre e necessitado. Então esses foram os 3 mandamentos que eu abordei na mensagem. Não ser insensato, ser sábio e ao ser um mordomo, ser um supridor, porque Deus está colocando em minhas mãos recursos que têm destino e não são o meu prazer, não são o meu deleite. É o sustento do reino, é o sustento da família, é o sustento do pobre, do necessitado, de irmãos em Cristo que eventualmente têm as suas necessidades, né? Então, é aquilo, vai para a palavra e se instrua no que Deus revela que Ele deseja que seja aplicado na gestão dos recursos que são dele. Os recursos não são nossos, né? Como eu enfatizei muito bem, forte ontem, Deus não passou nada para o nosso nome. A propriedade é uma ilusão. Deus não passou nada para o nosso nome. Eu sou um mordomo. Porque eu tenho sob meus cuidados pertence a Deus. E Deus definiu a forma como eu devo gerir isso e definiu vários destinos que esse recurso que está nas minhas mãos tem que ter. Vai para a palavra. É a palavra que define como a gestão financeira deve ser. Eu não acredito em ferramenta milagrosa. Isso não existe. Uma boa gestão financeira não se faz com planilha. Se faz com princípio bíblico. A planilha pode agregar excelência, mas a planilha não resolve o problema do coração pecaminoso. Eu acredito em princípio. Aprender com Deus e colocar em prática o que Deus ensina. Não tem ferramenta mágica. Tem princípio milagroso, isso tem. Mandamento milagroso, isso tem. Então a gestão financeira das famílias pode ser transformada pela instrução bíblica, não com ferramenta. Interessante pensar que essa transformação não acontece com planilha, e acho que é bom ressaltar também, não acontece com coach, né? Não. Porque talvez só de estar assistindo um podcast sobre finanças, essa pessoa vai para o Instagram dela e já vai ter um anúncio ali de, olha, resolva a sua vida financeira, clique aqui, faça o curso de Y, e normalmente o curso que a internet te ensina para enriquecer é vender curso, tá? Curso de vender curso. E é um perigo importante, que coloca a pessoa num ciclo de enriquecer um outro, não com princípios da palavra, mas absorvendo absolutamente algo que não vai acrescentar em nada na vida dela. Então, acho que para você que está nos ouvindo, nos assistindo aqui, é importante lembrar isso. Tenha cuidado, muito do que você vê na internet não são conselhos que vão trazer sucesso, prosperidade para você, é simplesmente um infoproduto de alguém que quer ganhar dinheiro em cima de você, e à luz desses princípios bíblicos que o Vladimir tem colocado aqui, o Fernando também, você pode fazer um uso desse dinheiro muito mais produtivo do que simplesmente engordar a conta de um influenciador da internet. Fernando, tive a impressão que você ia mencionar algo aqui? Eu dizer que dentro desse assunto também existe ele está dentro de uma divisão comum no mundo cristão, que é separar aquilo que é espiritual daquilo que é mundano. Então, orar, estudar a palavra, louvar é espiritual. Trabalhar, administrar o dinheiro, gastar o dinheiro, isso é mundano. Esse é um pensamento absolutamente equivocado. Eu não lembro dos números aqui agora, mas cabe a gente dizer que depois de reino de Deus, o assunto sobre o qual Jesus mais falou foi dinheiro. Há mais menção sobre dinheiro sobre qualquer outra coisa. Então, dinheiro não foge do escopo do reino de Deus e daquilo que é espiritual. Então, quando o Vladimir fala que a gente tem que voltar para a palavra, vamos lembrar do que Jesus disse em termos negativos. O Senhor Jesus falou o quê? Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ou seja, se eu não conheço o que as Escrituras falam sobre dinheiro, eu vou pensar que é isso mesmo. Deus se cuida da oração, do meu louvor, etc., mas não cuida da minha parte financeira. Quando eu vou para a Escritura e aprendo o que Deus fala sobre o uso do meu dinheiro, é ali que eu vou aprender a não errar. Vou aprender a dirigir o dinheiro que eu tenho com a sabedoria espiritual. É isso que Deus quer. Na vida do crente não tem o que é sagrado e o que é secular. Tudo é sagrado. Uhum. Tudo é sagrado. O grande perigo é nós tratarmos dessas coisas como se a coisa fosse sagrada ou secular, mundana. Ou seja, a maneira
o que vai definir se é sagrado ou mundano é se eu estou fazendo de acordo com as Escrituras, não é o que eu estou fazendo. Então, se eu estou jogando bola, ou se eu estou louvando a Deus, se eu estou fazendo de acordo com o que Deus orienta, isso é sagrado. Se eu estou fazendo de acordo com o que o mundo ensina, isso aqui é mundano. Veja, acho que essa família na condição de vivendo esses princípios ou não vivendo esses princípios, para a maior parte dos lares, digamos assim, tem um grupo de espectadores, que são os filhos. Espectadores, digamos assim, das atitudes que esses pais estão tendo em relação às finanças. Elas podem aprender, elas já estão aprendendo com as boas práticas ou as práticas ruins que essas famílias estão tendo. Mas que tipo de atitudes intencionais esses pais podem ter para que essas crianças, esses adolescentes possam desenvolver a perspectiva que os princípios bíblicos apresentam sobre finanças? Uhum. De novo, né? As crianças são esponjas. Elas aprendem tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Pais medíocres estão ensinando a mediocridade para os seus filhos, né? A educação da criança, não só na questão da educação financeira, na formação dos servos de Deus que nós queremos que nossos filhos sejam, passa por desenvolver neles um amor ao Senhor. A gestão financeira vai acompanhar o nosso amor ao Senhor. As crianças precisam ser educadas não em gestão financeira, elas precisam ser educadas em amar o Senhor acima de todas as coisas. A gestão financeira vai acompanhar o seu coraçãozinho na medida em que eles crescem em andar com o Senhor e amar o Senhor e buscar na palavra do Senhor a fonte de recurso para as suas vidas, a suficiência das Escrituras. Então, eu não defenderia uma intencionalidade no ensinamento de gestão financeira. Eu não acredito nisso. Ensina o filho a amar o Senhor acima de todas as coisas. Ensina o filho a buscar na palavra o que é suficiente para a sua vida toda. E a gestão financeira apropriada vai a reboque. Não tem erro. Se for ensinar princípios de gestão financeira desassociado do amor ao Senhor, isso é bobagem. Não leva a nada. Cerca de 40 anos atrás, eu conheci uma família. Ele era um empresário americano que naquela época, 40 anos atrás, não sei avaliar quanto seria isso hoje, mas o faturamento da empresa dele por ano era 800 milhões de dólares. Mas a filha dele dizia que em certas ocasiões ela ouviu o pai dele falar assim: não, meu bem, atualmente não dá para a gente comprar o vestido que você quer. Interessante. O pai era um empresário, um homem que tinha prioridade no reino de Deus, mas ele mostrava para os filhos que nem tudo que eles desejavam e que queriam, eles podiam ter e quando eles queriam. Então, na medida em que nós ensinamos nossos filhos que nós temos limites, nós vivemos dentro de limites, nós temos que aprender a viver dentro dos limites, nós vamos nos envolver com a contribuição. Esses exemplos vão ficando, como o Vladimir começou a falar dele, eles são esponjas. E eu diria, antes de serem esponjas do que a gente fala, eles assimilam a nossa conduta. Então, sendo um exemplo e demonstrando para eles essas coisas, eles vão aprender. Então, ensina a criança a honrar o Senhor. Ela recebe uma mesada. Olha, meu filhinho, como é que você honra a Deus com essa sua mesada? Olha o que o papai e a mamãe fazem aqui com aquilo que Deus coloca para a gente administrar. Isso que Deus está colocando para você administrar. Então, tudo direcionando para o Senhor, para o amor ao Senhor, para as instruções que o Senhor dá na sua palavra. E, de novo, eu acho que a educação financeira ela é secundária nesse plano de ensinar a criança a amar o Senhor e ter nas Escrituras e acreditar na suficiência das Escrituras para a sua vida. A gestão financeira vai a reboque. Como de costume, no nosso podcast, nós temos algumas perguntas que foram feitas pelas pessoas que ouviram a mensagem, seja presencialmente ou através da gravação. E nós separamos aqui 3 perguntas que foram feitas. Fique à vontade para ambos interagirem com elas. A primeira delas vem de alguém que certamente é um tipo do brasileiro médio, uma vez que
Há muitas pessoas nessa mesma condição. A pergunta diz: uma vez endividado, muito endividado, como sair dessa? As negociações com o banco credor não funcionaram, não há investimentos disponíveis para serem resgatados, o imóvel já foi alienado, o carro é de baixo valor e usado para o trabalho. A razão de chegar nessa condição é pecado. Mas e aí? Como lidar com essa consequência? Veja, é difícil estabelecer uma resposta genérica, porque cada caso é um caso, né? Quando ele fala que falhou com as negociações com o banco credor, você sabe o que ele fez? Que dívida que ele tem? É cartão de crédito? É cheque especial? Enfim, cada caso é um caso. Mas uma triste realidade que nós nos deparamos em nossas vidas, que há pecados que trazem consequências irreparáveis. Infelizmente, nem todo endividado tem recuperação, né? Infelizmente, ele pode ter passado do ponto de retorno. Isso pode acontecer. Não sei se é o caso dele. Por isso que a gente precisa avaliar cada caso, né? Mas há pecados cujas consequências são irreparáveis. Se você tirar a própria vida, acabou. Você não volta atrás. Se você se mutilar, acabou. Você não volta atrás. E nas finanças pode acontecer isso. A pessoa pecou tanto, se endividou tanto, está com um buraco tão grande que não vai viver o suficiente para ganhar, para pagar aquilo que o rombo se tornou. Isso pode acontecer, infelizmente. Mas, de novo, cada caso é um caso. Antes de perder a esperança, é procurar ajuda, né? Sempre há medidas para viver a partir dessa realidade. A situação nunca deve ser levar alguém ao desespero a ponto, por exemplo, de tirar a própria vida por causa disso, né? Procure ajuda, vamos conversar. A dívida pode não ser pagável, mas vamos aprender a viver honrando a Deus com essa consequência de pecado que está estabelecida na própria vida, né? Eu destacaria o seguinte: a pessoa admite que é pecado que tem levado a isso, ou seja, ainda que a circunstância eventualmente possa não ser transformada, ela pode desfrutar do perdão e ter a graça de Deus para viver nas condições que está. E consertar na vida o que está errado. Exatamente. Por outro lado, eu também diria, com a negociação com o banco não funcionou. Bom, eu não conheço esse caso, nem conheço as bases da discussão, mas eu já vi casos em que a instituição bancária chega a propor um pagamento com menos do que 5% do que o valor devido. Então, isso tem que ser questionado. Acho que o que o Vladimir falou é importante. Esse não só nesse caso, mas é um caso de procurar ajuda com alguém que já conhece esse caminho e que possa orientá-lo a como agir nessa condição. Tem pessoas na igreja que são muito capazes nessa área, né? Eu, eventualmente, me deparo com situações em que eu não tenho o conhecimento técnico necessário para dizer o que a pessoa tem que fazer. Eu recorro a pessoas da igreja que têm, né? Então, precisa ver o que é possível fazer nessa situação para resolver o problema da dívida. Isso precisa de um suporte técnico adequado. Mas para saber o que precisa fazer com a vida dela, para ela abandonar os pecados que a levaram a isso a gente fala facilmente para ela. Importante, você que nos ouve, quando você ouve o pessoal mencionando aqui, você deve pedir ajuda, isso significa que essa igreja está se dispondo a te ajudar. Nós temos o Ministério de Aconselhamento, nós temos a nossa equipe de pastores, Vladimir mencionou, nós temos pessoas na comunidade que têm conhecimento técnico para isso. E quer você que fez essa pergunta ou você que se viu identificado nessa pergunta, pedir ajuda é uma oportunidade para ter o seu coração transformado e, eventualmente, essa situação, de alguma maneira, resolvida ou melhorada à luz da aplicação de bons princípios na sua vida. É insuficiente a resposta que você vai ter aqui. Procure ajuda, procure o Ministério de Aconselhamento da igreja, entre em contato no WhatsApp da igreja, que ali as nossas secretárias vão ser capazes de orientar para você o melhor caminho. Nós temos uma segunda pergunta que foi feita aqui, e essa diz respeito a um desejo, na verdade, de se envolver e de saber mais sobre o momento que a nossa igreja se encontra, que basicamente é o contexto de nova sede. Para você que nos assiste, a nossa igreja, embora esteja num local grande,
esse local hoje é insuficiente para a nossa realidade e, em função disso, nós estamos no início de um processo de levantamento de recursos e também de fases anteriores que precisam acontecer para a aquisição de um novo ambiente. Então, para isso, a pergunta que a pessoa faz aqui é: como está o levantamento de recursos para a nova sede? E, de forma objetiva, nós estamos longe ou perto do projeto sair do papel? Bom, eu diria que, em primeiro lugar, nós estamos engatinhando no início de uma comissão que foi formada para estudar tudo aquilo que envolve a aquisição de uma propriedade. Então, essa comissão tem começado a andar, ela está um pouco mais devagar por fatores diversos, mas eu diria que nós estamos começando. Em segundo lugar, nós já progredimos em termos de definição do que entendemos ser o melhor lugar para nós. Isso vai ser investigado, examinado por essa comissão, mas já entre 25 ou 30 propriedades já escolhemos e priorizamos como uma dessas propriedades. Em terceiro lugar, nós temos mantido conversações. Hoje tivemos uma reunião com o diretor da empresa que é proprietária desse terreno, que veio ao Brasil e que partiu deles o interesse de conversar conosco. Tivemos uma boa reunião. Eles manifestam que também têm interesse que nós adquirimos. Isso pelo papel que uma igreja tem, o propósito que a igreja tem. Então, eu diria assim, como é que está o movimento de levantamento de recursos? Nós não temos feito ainda nenhuma ação até que essa comissão complete isso. Entretanto, isso não tem sido impedimento para já algumas pessoas fazerem doações, algumas delas até expressivas, para a gente alcançar esse fim. Entretanto, eu diria que nós ainda estamos dentro dos 10% do que é o valor necessário para aquilo que foi pedido para o terreno que a gente tem buscado. Bem no início. Como o Fernando disse, você que está nos assistindo eventualmente deseja saber mais sobre esse projeto de nova sede, eventualmente deseja contribuir com esse projeto, entre em contato conosco. Nós teremos toda alegria e prazer em te esclarecer sobre isso e apresentar como você também pode se envolver. E uma última pergunta aqui diz respeito a como a igreja se envolve com os necessitados. A pergunta é: como a nossa igreja ajuda aos irmãos membros necessitados e como podemos conhecer essas necessidades para podermos ajudar como igreja? Essas necessidades são divulgadas? Acho que a gente tem que saber o seguinte. Em primeiro lugar, as pessoas genuinamente necessitadas, elas não gostam da ideia de que a sua necessidade seja conhecida. Quem gosta de ver suas necessidades conhecidas, em geral, tem a má intenção de ser conhecida para que várias pessoas estejam contribuindo com ela. Isso é um dado. Em segundo lugar, então, por conta disso, a identificação das necessidades não é publicada, não é divulgada. Mas, em segundo lugar, existe uma orientação nas Escrituras de que nós devemos buscar saber qual é a condição do pobre. E quando diz nós temos o dever, nós somos indivíduos. Dentro do meu contato, dentro da minha vida, onde eu ando, eu identifico as necessidades e eu ajudo as necessidades. Agora, é possível que a necessidade seja maior, então como é que nós podemos unir forças? Hoje nós temos um grupo na igreja, um grupo de promoção social, aqueles casos em que os indivíduos não conseguem administrar, esse grupo tem critérios, tem princípios, tem protocolos que seguem para ajudar as pessoas visando tirá-las da crise. Então, se você é uma pessoa que tem desejo de se envolver, ou você pode contribuir especificamente para isso, para um grupo de promoção social, ou você pode procurar a liderança do ministério e falar: eu quero fazer parte desse processo de ajudar pessoas necessitadas, e lá vai estar e vai acontecer alguma coisa que pouca gente vai saber, porque a descrição é fundamental nisso. Eu acrescentaria o seguinte: esteja sensível. E se você detectar algum irmão em Cristo que está com alguma carência, tenha você o privilégio de socorrer. Não terceirize para a igreja.
Tem pessoas que têm essa mania. Eu conheci fulano, está com alguma necessidade, eu vou levar lá para o Ministério de Promoção Social. Não, a responsabilidade não é do Ministério, é sua, primeiramente. Deus te deu recursos necessários para você identificar e socorrer os necessitados. Faça isso, não terceirize. Se a coisa estiver além da sua capacidade, aí você traz para a gente que a gente avalia. Aquela velha história, né? Não vá lá na igreja com um carro importado 0 km buscar uma cesta básica para entregar para outra pessoa. Não perca a chance, é a sua oportunidade. É o seu privilégio, é isso aí. Acho que convém ler o texto que o Fernando mencionou, né? O texto de Provérbios 29:7. O justo toma conhecimento da causa dos pobres, mas o ímpio não tem entendimento para conhecer. Então, mais do que ser divulgado, aquele que tem o interesse de contribuir, ele busca efetivamente saber as necessidades para que ele possa, de alguma maneira, cooperar. Nós chegamos ao fim de mais esse episódio do nosso podcast Família Inteira e eu gostaria de deixá-los à vontade para trazer uma palavra final para aqueles que nos acompanham aqui. Desde já, quero agradecer a você que esteve até aqui, absorveu todo esse conteúdo. Meu desejo é que o Senhor use tudo isso para transformar a sua vida, o seu coração, e para que os recursos que Ele tem te dado sejam utilizados para glorificarem o nome do Senhor e como um instrumento também de formação do seu próprio caráter à medida do caráter de Cristo. Obrigado pelo seu tempo aqui e não deixe de no próximo domingo estar conosco na Igreja Batista Fonte, às 9h30 da manhã ou às 18 horas da noite, para um tempo de culto, de adoração e também de escola bíblica. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família. Foi uma alegria participar desse tempo, mas só reforçando aqui, né? Deus não passou nada para o seu nome. O que você tem é dele. Então seja um bom mordomo, busque administrar o que é de Deus, que está sob seus cuidados, de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a sua. E busque na Bíblia as orientações para que você faça isso de maneira a honrá-lo como bom mordomo que ele quer que você seja. Teologicamente ele não deu, né? Ele entregou na sua mão, né? Você vai prestar contas disso aí. Vai prestar conta disso. Eu estimularia vocês que talvez não tenham ouvido a mensagem de ontem, busquem a mensagem de ontem, preciosíssima, uma excelente exposição dentro de um texto bíblico em que se extrai qual é a mentalidade, qual é a teologia acerca da relação com finanças, com propriedade, e você pode ser muito abençoado. Deus o abençoe.